Então vamos lá. Tanto o recurso extraordinário e especial possui fundamentos de natureza constitucional. O recurso extraordinário está previsto no artigo 102.3 e o recurso especial está previsto no artigo 105 da Constituição. Os artigos 1035, parágrafo 3º, ele vai falar agora das hipóteses que nós vimos no início da aula de repercussão geral. O que foi que eu falei quando a repercussão geral, sempre que o recurso impugnar acórdão o quê? Vamos lá. O que é repercussão geral? Matéria que repercute erga omnes para toda a sociedade. Primeira hipótese: contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. Gente, vocês concordam comigo? Se eu tiver uma súmula do Supremo Tribunal Federal e aquela decisão contrariar essa súmula, que uma súmula vinculante do Supremo, ela é uma decisão reiterada que foi analisada várias vezes sobre aquele direito que está previsto na Constituição e que, consequentemente, se for violada essa súmula, vocês concordam comigo que vai haver o que nós chamamos de violação do entendimento do Supremo e, portanto, ela é a primeira hipótese de repercussão geral. Numa segunda hipótese, tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Se uma lei local, municipal ou estadual reconhece a inconstitucionalidade de um tratado, de uma lei federal, ela é uma hipótese de repercussão geral e também uma hipótese de se ingressar um recurso perante o Supremo Tribunal Federal. Ok? Então, hipótese de repercussão geral. Contraria súmula ou jurisprudência dominante do Supremo e tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Execução na pendência do julgamento dos recursos extraordinários e especial. Meus amigos, eu poderia executar uma pena provisoriamente, mesmo sabendo que a parte entrou com recurso especial ou extraordinário? Qual a consequência disso? Alguns vão dizer assim: bom, mas professor Franklin, se uma pessoa condenada em segundo grau teve a sentença desfavorável no primeiro grau e a sentença foi confirmada no segundo grau, ele vai então cumprir essa pena. Imaginemos, por amor ao debate, que ele recorra para o Supremo, com recurso extraordinário, e lá no Supremo Tribunal Federal ele seja absolvido, ou seja reconhecida uma pena inferior que lhe daria direito ao cumprimento de uma pena em regime semiaberto, ou seja reconhecida a prescrição, ou seja reconhecida a nulidade do processo. Qual a consequência que isso geraria, meus amigos, para o caso concreto? Primeiro, a colocação do cidadão em liberdade. E segundo, geraria contra o Estado uma ação de ressarcimento, uma ação indenizatória, porque o Estado prendeu aquele indivíduo provisoriamente e, em instância superior,
ele foi absolvido, ou sua pena foi reduzida, ou foi reconhecida a nulidade do processo, ou foi reconhecida a prescrição. Esse é o grande perigo da execução provisória. Mas dizer que uma execução provisória de uma decisão já foi tomada em primeiro grau e confirmada em segundo grau viola o princípio da presunção de inocência, não. Porque ele ainda vai buscar sua inocência através de um recurso especial, através do recurso extraordinário nas instâncias superiores. Então, em face disso, a execução dos recursos extraordinário especial, ela é provisória. E o recurso extraordinário especial, regra, ele não tem caráter suspensivo. Regra, ele não tem caráter suspensivo, não tem efeito suspensivo. O efeito dele é devolutivo. Ele devolve para o Supremo a análise da matéria de direito, não de fato, já vimos isso. Ele devolve para o STJ com recurso especial a análise da matéria de direito, não de fato. Mas eu posso executar provisoriamente a pena? Posso. Isso viola a presunção de inocência? Não. Prestem bem atenção, e eu coloquei aqui na nossa aula para vocês lerem lá. Atenção, alunos. No habeas corpus 126.292, foi modificada a orientação antes firmada e o Supremo considerou possível o início da execução da pena após o recurso em segunda instância. Não se trata simplesmente de uma interpretação local, de uma lei local, e de uma busca pela efetividade da norma. Não. Trata-se principalmente do Supremo ajustar o entendimento que já vários tribunais de outros países, e a maioria dos países, já dá no sentido de que, para evitar a impunidade, eu posso executar logo a pena, desde que essa decisão já tenha sido confirmada por um órgão colegiado. Ok? Ressalto mais uma vez essa questão. Bom, mas professor, o próprio novo Código de Processo Civil diz que se o recurso extraordinário, se o recurso especial, qualquer recurso, apresentar fundamento suficiente, o juiz, o relator, o ministro pode dar efeito suspensivo? Pode. Pode. Eu posso suspender a execução provisória? Posso, desde que os fundamentos forem plausíveis de que aquele cidadão tem realmente direito a responder o processo em liberdade, sem execução provisória. Mas isso é uma exceção. A regra deve ser da execução provisória da pena. Pressupostos específicos de cabimento. Quais são, professor Franklin, os pressupostos constitucionais de cabimento do recurso extraordinário? Esses pressupostos, eles estão no artigo 102, inciso 3º, letras A, B e C e D da Constituição. E estão aqui. Primeiro, hipótese de cabimento do recurso extraordinário: contrariar dispositivo da Constituição Federal. Então, o dispositivo tem que estar na Constituição e tem que haver uma contrariedade desse dispositivo. Segundo, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Uma decisão local, municipal ou estadual, que declara a inconstitucionalidade daquele tratado ou lei federal. Terceiro, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face dessa Constituição. Imagine se não houvesse um remédio constitucional, o recurso extraordinário,
em que os governos locais pudessem decidir da melhor forma que eles quisessem em favor dos seus interesses, e essa decisão então contrastava totalmente com a Constituição. Seria um caos. Acabaria a Federação Brasileira, porque aí os estados iam fazer o que eles quisessem, os municípios iam fazer o que eles quisessem. Vinha aqui um cidadão e dizia: olha, vou criar aí um país independente, a República da Ilha do Marajó. Seria maravilhoso, mas isso é totalmente contrário à Constituição Federal. Então, por isso que é uma hipótese de requisito específico de cabimento. Julgar válida a lei local contrastada em face de lei federal, que foi incluída pela emenda constitucional 45. Então, quando eu tiver uma lei local que contrastar com uma lei federal, eu também tenho uma hipótese de recurso extraordinário. Vamos desmembrar então? Primeiro vamos ver, contrariar dispositivo da Constituição Federal. Primeiro dos pressupostos constitucionais dispõe que cabe recurso extraordinário quando a decisão recorrida contrariar dispositivo da Constituição. O que é contrariar? É ser contrário, é ser em desacordo, ser contra o que está previsto na Constituição. Nesse particular, é correta a posição de Sérgio Rizzi quando diz: caberá recurso extraordinário quando a decisão recorrida contrariar dispositivos da Constituição. E vale dizer que essa contrariedade não é uma simples contrariedade direta e frontal para alegar a contrariedade à Constituição, sem colocar no meio a lei federal. Ela precisa ser uma alegação dirigida sem intermediação de uma lei federal, e sim relacionada a uma violação e contrariedade com a Constituição. Digo isso porque, se eu tiver uma contrariedade a uma lei infraconstitucional, nós já vimos na aula passada que vai ser o recurso especial, tá? Então preste atenção. Lei infraconstitucional, recurso especial. Lei constitucional vai ser recurso extraordinário. Declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Bom, quanto à questão do tratado, é preciso ressaltar que quando um tratado ele é feito, ele tem como objetivo unir interesses comuns de países. Então, imagine, por exemplo, o Mercosul. O acordo do Mercosul, ele dispõe sobre várias tarifas e benefícios aduaneiros que devem existir entre os países que compõem o Mercosul. Por quê? Porque isso favorece os interesses recíprocos desses países. O carro que o Brasil vende para a Argentina tem um melhor preço do que o carro que a Argentina compra do México ou dos Estados Unidos, por conta desse acordo, esse tratado do Mercosul. E na hora em que eu tenho uma declaração de inconstitucionalidade de tratado, eu tenho uma hipótese de recurso extraordinário. Por quê? Imaginemos que o Estado de São Paulo questionasse as leis do Mercosul e o objetivo das fabricantes, as montadoras lá de São Paulo, São Bernardo, vendessem diretamente
para a Argentina carros com preço, com valor abaixo da tabela do Mercosul. E elas conseguissem em São Paulo uma declaração de inconstitucionalidade de um desses tratados. Ora, o país Brasil como um todo celebrou um tratado com a Argentina, celebrou um tratado com o Uruguai, celebrou um tratado com o objetivo de incrementar as vendas de veículos automotores. Essa declaração de inconstitucionalidade, ela vai prejudicar essa relação comercial do Brasil com a Argentina. Então tem que entrar em jogo aí um recurso extraordinário com uma decisão do Supremo para evitar esse tipo de problema. Mesma questão se houver uma declaração de uma lei federal de ser inconstitucional. Porque essa declaração, ainda que todos os juízes possam dar essa interpretação, mas o guardião maior dessa interpretação tem que ser o Supremo. Por quê? Até para que haja uma uniformização dessa jurisprudência que nós vamos ver numa outra aula, que é uma aula de uniformização. Então prestem bem atenção. Além do permissivo genérico escrito na letra A do inciso 3º do artigo 102 da Carta Magna, existem 3 específicos. E o primeiro específico está na linha B. Segundo esse mandamento constitucional, cabe recurso extraordinário quando o Tribunal ACOR declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. Beleza? Nós estamos batendo bem, porque às vezes você vai fazer um concurso público e muitos de vocês aqui, a maioria não tem tempo para estudar, mas vai assistir a aula do professor Franklin lá no YouTube, coloca lá Franklin Lobato Prado, assiste uma aula, você aprende isso aqui e nunca mais esquece. E às vezes uma questão dessa faz a diferença num concurso público. Bom, e aquelas decisões que se contestam em face da Constituição. Esse permissivo constitucional revela a preocupação do legislador constituinte com a harmonia entre as legislações dos entes federativos, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, na medida em que não se poderia tolerar a coexistência conflitante de jurisdições divergentes. Eu não posso ter uma decisão municipal contrastando com a Constituição Federal, uma decisão estadual contrastando com a Constituição, porque aí eu teria o caos. Por isso que o Supremo chama para si, através das súmulas vinculantes, uniformiza aquele entendimento e aquele entendimento tem que ser cumprido por todos. Julgar válida a lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. Mesma coisa, mesma situação. Se entende que, de fato, há de se entender de outro modo, se eu entender de outro modo, eu acabaria por me confundir com as hipóteses das alíneas C do artigo 102, inciso 3º, e B do artigo 105 da Constituição Federal. Aqui há um pequeno detalhe que vocês têm que ter muita atenção. Professor, mas quando há um julgamento de lei válida, o ato de governo local contrastado em face da Constituição Federal, não seria a hipótese do recurso especial previsto no artigo 105, inciso 3º da Constituição? A resposta é não. Porque é justamente essa necessidade de bem se externar os casos de confronto de norma local com a lei federal ou com a Constituição. Se for com a lei federal, recurso especial.
Se for com a Constituição, recurso extraordinário. Essa aqui é uma hipótese parecida, mas se houver o julgamento válido de lei ou ato de governo local contestado em face de lei federal, recurso especial. Contrastado em face da Constituição, recurso extraordinário. Então não vão nunca se confundir e errar em relação a isso, tá? Que tem levado o Supremo a exigir que a questão constitucional seja direta e frontal. Porque se houver uma situação em que a ofensa frontal seja a lei federal, o Supremo vai dizer, opa, não é recurso extraordinário, é recurso especial. Julgar a validade de lei local contrastada em face de lei federal. Essa linha D foi acrescida ao inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 45 de 8 de dezembro de 2004, com a finalidade de estabelecer que caberá recurso extraordinário e não especial contra acórdão que julgar válida lei local contestada em face de lei federal, e que neste caso a controvérsia que se põe não concerne meramente a legislação infraconstitucional, que seria o caso de recurso especial, e sim ela está relacionada à violação de norma constitucional, portanto recurso extraordinário. Julgar válida a lei local contestada em face de lei federal. Em verdade, a disputa diz respeito à distribuição constitucional de competências para legislar. E aí vocês aprendem essas competências na aula lá de Direito Constitucional. Quando um ente federativo toma o lugar do outro e começa a legislar sobre assunto que não lhe convém, nós vamos ter aqui uma situação de recurso extraordinário. Exemplo, vocês sabem, por exemplo, que os municípios não podem legislar sobre norma penal. Imagine que um município cria um crime novo. Ele não pode fazer isso. E isso ensejaria um recurso extraordinário. Se a lei local está sendo contestada em face da lei federal, é porque se sustenta que ela tratou de matéria que, por determinação constitucional, haverá de ser disciplinada pelo legislador federal. Repare o que ele diz aqui. É porque se sustenta que ela tratou de matéria que, por determinação constitucional, haveria de ser disciplinada pelo legislador federal. Então, se ele tratou de matéria que não é da competência dele, já é um ensejo, e essa norma está prevista na Constituição, já é um ensejo por recurso extraordinário. Daí a razão da Emenda Constitucional 45 de ter transferido definitivamente para o Supremo, em sede de jurisdição de recurso extraordinário, as causas que forem julgadas e for julgada válida a lei local contestada em face da lei federal. Bom, beleza. Parte mais difícil já foi. Estamos nos encaminhando agora para o fim da nossa aula de recurso extraordinário. Tudo que você queria saber sobre recurso extraordinário e nunca, mas nunca teve coragem de perguntar, nem nunca sonhou que existia. Bom, e aí, professor? Outros requisitos específicos. Impugnação específica daquilo que você está recorrendo no recurso extraordinário. Então aqui nós temos, se é uma violação do teu direito fundamental, você tem que dizer, essa norma está violando o meu direito de ir e vir. Se é uma violação do teu direito previdenciário, impugnação específica. Se é uma violação específica porque o município ou o estado criou um crime e não pode legislar sobre, por exemplo, direito penal, norma específica. Fundamento das razões do recurso extraordinário.
Simples assim. Tenho o direito de ir e vir. Isso me é assegurado pela Constituição Federal. Norma local do município tal impediu que... por exemplo, vou dar um exemplo nesse sentido. Quem já foi aqui em Barcelona? O senhor já foi em Barcelona? Não sei se vocês todos aqui sabem, mas Barcelona tem uma peculiaridade. Você, para entrar na cidade, você paga um pedágio. Então nós ficamos num hotel fora e para entrar na cidade se paga um pedágio. Alguns espanhóis, baseados justamente no direito fundamental de ir e vir, disseram: epa, mas como é que o município pode impor um pedágio dentro da cidade onde eu moro e tenho o direito de me deslocar? É uma tese boa, mas não prospera, porque o poder público tem o direito de limitar a entrada de veículos automotores em determinados locais. O mesmo problema aconteceu em Londres. Quem já foi em Londres aqui? O senhor também foi? Poxa, você está viajado, hein? Então, o que é que acontece lá em Londres? Para quem não sabe, a área central de Londres, ela é uma área totalmente restrita a veículos automotores. Os preços dos estacionamentos são caríssimos. Então você é obrigado a pegar o transporte público. Só que lá funciona o transporte público. Então, muitos ingleses questionam: mas eu não tenho o direito de pegar o meu carro e ir no centro de Londres com o carro? Isso não estaria violando o meu direito? O poder público municipal pode, através de lei, limitar a entrada de veículos no centro histórico de Londres. Então, só estou dando aqui alguns exemplos. A repercussão geral de questão de recurso extraordinário. Eu tenho uma decisão que viola uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. É repercussão geral, gente. Então eu não vou, questionar essa repercussão geral. Olha, senhores julgadores, os senhores estão violando uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Veja que são requisitos específicos do recurso. Vamos lá. Impugnação específica. Deve indicar de forma expressa o preceito de lei maior que foi violado. Então, o que é? O teu direito de ir e vir? O teu direito previdenciário? Assim, a fundamentação respectiva é vinculada, ou seja, apenas será apreciada à medida que for invocada com precisão pelo recorrente o maltrato às normas constitucionais em que incorreu. Olha o que diz a súmula 284 do Supremo. É inadmissível recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a compreensão exata da controvérsia. Então, se você não consegue na tua redação dar a dimensão exata da controvérsia, já vai perder na redação o direito ao recurso, à procedência do recurso extraordinário. Em razão da fundamentação vinculada do recurso extraordinário, a devolutividade, ou seja, o Supremo vai apreciar toda a matéria que foi devolvida para ele ser apreciado. É restrita a preceitos tidos por violados. Eu só vou analisar no Supremo aqueles preceitos A, B e C que foram violados da Constituição. Se você não colocou o preceito, tanto devoluto quanto apelato, ele só se devolve ao Supremo aquilo que se foi efetivamente impugnado. É o que diz a súmula, ó. É inadmissível recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente, o recurso não abrange todos eles.
Imagine que eu tivesse uma lei que violasse o teu direito fundamental, que violasse o teu direito social, que violasse o teu direito previdenciário, que violasse o teu direito de ir e vir, e você não, através de recurso extraordinário, não assenta em mais de um fundamento suficiente quando o recurso abrange todos eles. Se o recurso